Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, professora de Escola Bíblica Dominical, e estarei comentando com vocês a lição 10, a intercessão pelos Efésios. Esta lição, ela está dentro das lições bíblicas do segundo trimestre de 2020, sobre o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Antes de iniciarmos a lição, vamos ao significado da palavra intercessão. No dicionário da língua portuguesa diz: pedido a favor de algo ou alguém, intervenção. Se formos observar o significado dessa palavra no hebraico e no grego, ele sempre vai convergir para um significado comum. Ou seja, a intercessão é quando nós oramos para outra pessoa que não seja nós mesmos. Quando o problema de alguém nos atinge de uma maneira que nós nos colocamos diante de Deus pela pessoa necessitada. Como cristão, nós devemos interceder pelas pessoas, buscarmos a Deus por nossas petições é algo comum. A intercessão, ela é algo mais sublime, porque é você se colocar pela outra pessoa. 3 termos definem um pouco mais a palavra intercessão. O primeiro é o amor, que é uma das características do cristão, o amor ao próximo. O segundo, a empatia, que é aquela capacidade que nós temos de nos colocar no lugar da outra pessoa, sentir a dor dela e agir. E a terceira é a perseverança. Nós precisamos ser perseverante em oração. Oração por nós mesmos e, no caso da intercessão, oração pelo próximo. Observa-se algumas coisas, algumas características no intercessor. Ele é uma pessoa que se apresenta diante de nós como uma pessoa que tem mais intimidade com Deus. E isso é fácil de nós descobrirmos o porquê quando lembramos do que é uma oração, que é o momento de comunhão com Deus. Então o intercessor, ele se relaciona mais com Deus. Se relacionando mais com Deus, ele tem uma intimidade maior que as outras pessoas com Deus. O intercessor também, ele tem um conhecimento diferente, um entendimento melhor de Deus e de suas riquezas espirituais, que é o que veremos na lição que vamos estudar lá na carta aos Efésios, no capítulo 1 e 17 fala disso. Paulo pede aos Efésios aquilo que ele já conhecia, porque ele já tinha uma intimidade maior com Deus. É possível ver isso também na vida do profeta Daniel, no capítulo 9, versículos 20 ao 23. Daniel, ele foi tocado por Deus, recebeu a resposta no momento que intercedia no seu pedido de oração. A intercessão também, ela libera poder e justiça de Deus. Assim também como muda a atmosfera espiritual, tanto da parte do nosso Deus, que vem ao nosso auxílio, também em relação à atmosfera do lado do mal, do demoníaco, que é o que nós percebemos ali em Daniel, capítulo 10, versículos 10 e 11. O anjo, quando ele traz a resposta por Daniel, ele fala que estava sendo impedido de trazer a resposta que Daniel precisava. E essa atmosfera, ela muda, só que Deus, ele está sempre cuidando dos seus. O intercessor, aquele que ora, tem também a proteção de Deus nesse sentido. E por isso, por que eu falei disso? Porque o intercessor também, ele precisa estar capacitado espiritualmente. Nós vamos ver que esta preocupação de Paulo na carta que nós vamos estudar agora nos versículos é em relação também às coisas espirituais, que nós vamos ver lá depois no capítulo 6, onde ele fala que eles têm que pedir a proteção, que eles precisam da armadura de Deus. Então, essa questão também espiritual
ela é bem colocada nessa carta. A intercessão também é uma forma de amor e de alegria que nós expressamos pelos nossos irmãos e pelos necessitados, conforme Filipenses 1:4. Essa forma de amar traz união. Sentimos-nos felizes quando nossos irmãos recebem de Deus as bênçãos que necessitam. E por último, a intercessão também, ela renova a nossa fé. Tornar-se intercessor, colocar-se diante de Deus pelas outras pessoas, fortalece a nossa fé. Renova a nossa esperança nas promessas descritas na palavra. Vemos o cumprimento nas nossas vidas e também na vida de nossos irmãos. Vou citar agora alguns intercessores da Bíblia. Nós temos aqui Jesus, que é o nosso intercessor diante de Deus, conforme João capítulo 17, versículos 20 ao 23, Romanos 8:34, Hebreus capítulo 7, do 24 ao 28, 1 João 2:1. Temos também o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, ele intercede nos ensinando a orar de acordo com a vontade de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Esta oração, ela é atendida, porque ela é de acordo com a vontade de Deus, porque o Espírito Santo é quem está nos ensinando. Orar no Espírito é uma oração que é atendida. Temos também Abraão, que intercedeu junto a Deus na situação quando foi destruído Sodoma e Gomorra, em relação ao seu sobrinho Ló, conforme Gênesis capítulo 18, 17 ao 19. Nós vemos aqui a característica de Abraão, onde ele apresenta amor por Ló e é também perseverante. Se nós observarmos o texto, veremos que ele insiste até que a resposta de Deus seja favorável. Temos Isaac. Isaac também é um intercessor. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 25, 28, que ele intercede a Deus em favor de sua esposa Rebeca, quando ela não pode gerar um filho. Rebeca é mãe de Jacó e Esaú. Deus faz um milagre ali, realiza aquele pedido de Isaac, e nós vemos aqui uma outra característica, porque Isaac, ele era fruto de um milagre. Então, quem recebe milagres de Deus, ele se torna um intercessor mais fervoroso, porque ele já conhece, ele já provou o poder de Deus na sua vida. Temos também Moisés, em várias situações na caminhada ali do povo no deserto, mas eu vou destacar duas, lá em Êxodo 32, versículos do 11 ao 13, quando ele intercede, pois Deus iria destruir o povo, e a partir de Moisés fazer um novo povo de Deus, uma nova nação que adoraria ele, e ali ele intercede, dando uma oportunidade para que aquele povo se reconcilie com Deus. Também há a passagem quando ele está ali em cima do monte, no momento ali da guerra entre os israelitas e amalequitas, e enquanto ele está com o braço erguido, com a vara de Deus na mão, orando, intercedendo, o povo vence. A palavra de Deus diz que quando ele se cansava e abaixava os braços, os amalequitas começavam a prevalecer sobre Israel. E nós vemos nessa passagem, a importância de um intercessor diante de Deus. O povo venceu, o povo de Israel, porque Moisés estava ali intercedendo. Temos também algumas passagens, onde apresenta Paulo como um intercessor contumaz. Nós vemos aqui na carta aos Efésios duas intercessões que nós vamos estar estudando, mas em todas as igrejas nós temos a apresentação de Paulo orando por aquelas igrejas que ficaram ali, ou por alguns dos pastores locais. A prática de oração era constante na vida de Paulo. Então nós temos em Efésios capítulo 1, versículos do 15 ao 17, Efésios 3, versículos do 14 ao 21, Colossenses capítulo 1, versículos do 3 ao 8, ainda em Colossenses capítulo 1, versículos do 9 ao 12,
ainda em Colossenses, capítulo 4, versículos 2 e 3. 1 Timóteo, capítulo 2, 1, 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Aqui é quando ele fala orai sem cessar, orientando ali os tessalônicos. Também temos Filipenses, capítulo 1, versículos do 3 ao 11. Filemão, versículos 4 e 6. Paulo era um homem de oração e por isso ele poderia estar ali ensinando agora, neste momento, os cristãos de Efésio, conforme veremos logo mais. Quero deixar aqui também uma parábola que alguns estudiosos da Bíblia vê aqui um modelo perfeito de intercessão. É a parábola do amigo importuno, está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 5 ao 8, Jesus contando esta parábola. Então, nesta parábola, nós temos 3 pessoas envolvidas. Um homem que chega tarde da noite e está faminto, o amigo que o recebe e não tem nada para servir, e um outro amigo que estava em outro lugar, em outra casa, que tinha o pão para saciar a fome deste amigo. E a palavra de Deus diz que esse amigo que hospeda, ele vai em busca lá daqueles pães. E ele bate na porta, é tarde da noite, e a pessoa não quer recebê-lo, porque já está deitado, está frio. E ele insiste, importuna, até que ele é atendido. E Jesus, ele finaliza esta parábola dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Está no versículo 9 do mesmo capítulo 11. O intercessor é o amigo que sabia quem tinha o pão que mataria a fome daquele amigo que ele estava hospedando. Eu e você somos intercessores. Nós somos o amigo que podemos chegar àquela pessoa que tem para dar para o outro. Talvez alguma coisa relacionada à saúde, talvez alguma coisa de bem material ou espiritual, que é o que nós vamos ver aqui. Paulo, no momento que ele está intercedendo, em nenhum momento ele pede material, nada material, mas sim espiritual. E esta é uma oportunidade, o momento que nós estamos vivendo é uma oportunidade de sermos intercessores na terra. Entrando aqui no tema da nossa lição, a intercessão pelos Efésios, nós temos um texto áureo na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão, exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe é o que estaremos comentando nesta lição. Por quê? Porque todos os tópicos e subtópicos, eles estão relacionados ao texto. Eu convido você a fazer a leitura, ler todos os versículos citados aqui pelo nosso pastor Douglas Batista, assim também como consultar o livro de apoio. Mas vamos fazer um comentário hoje da leitura bíblica em classe. Ele começa o capítulo 3 dizendo: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. No versículo 14, ele iniciando da mesma maneira. Ele inicia da mesma maneira. Por causa disso, me ponho de joelho. Que causa é essa? Do que Paulo está falando? Ele está falando das revelações que ele recebera sobre a chamada de salvação também aos gentios. Nós vimos na aula anterior a unidade revelada, que é a Igreja de Cristo. Então é por esta causa, por esta junção de gentios e judeus formando a igreja, é que ele estava se pondo de joelho para apresentar os irmãos em Efésios.
Esta carta é escrita a cristãos que moram em Efésio. Ele se coloca em oração, ele intercede, e 2 pedidos é possível observar nesta intercessão de Paulo. O primeiro, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Quando falamos de homem interior, nós sabemos que estamos falando de alma e espírito, porque a parte interior do homem é essa. Então, Paulo está pedindo um poder espiritual, de bênçãos espirituais para aqueles salvos ali em Éfeso. E a presença de Cristo nos corações deles. Ele põe-se de joelhos, e aqui a gente pode abrir aqui uma discussão. A oração só é ouvida quando se está de joelho? Não. Nós podemos orar de joelho, nós podemos orar sentados. Se nós não estivermos em condições de orar ajoelhado, ou de pé, ou de outra maneira que a gente prefere, a gente pode estar orando também doente. Já pensou uma pessoa que está no hospital? Ela está deitada, ela está em oração, deitada, e às vezes ela nem está falando, porque nós também podemos orar em espírito, que é aquela oração silenciosa. Não precisamos estar sempre orando em voz alta. Nós podemos orar em pé, nós podemos orar prostrado. São vários modelos ou modos que os servos de Deus já oraram, que são apresentados na palavra de Deus. Mas esta questão de estar de joelhos mostra a reverência do servo Paulo diante de Deus. Paulo estava prisioneiro ali em Roma. Algumas pessoas estão dizendo aí, em alguns vídeos que eu vi, estava acorrentado. Paulo, a palavra de Deus diz lá no último capítulo de Atos, que ele tinha até uma certa liberdade. Tanto é que é nestes momentos de prisão que Paulo escreve as melhores cartas. As cartas que têm uma linguagem mais apurada de Paulo são essas que ele esteve preso ali em Roma, que ele estava preso ali em Roma. Então ele tinha alguma liberdade. Paulo orou com liberdade e apresentou ali os irmãos de Efésios. O que mais diz o texto bíblico? Ele continua aqui dizendo: perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e a terra toma por nome. Famílias dos céus e da terra. Quem é a nossa família? Nós temos família no céu. Quem é a família no céu? A família no céu são aquelas pessoas que já morreram em Cristo, que chama o nome de Deus de Pai, que fala que Deus é Pai, assim como nós aqui na terra tomamos o nome de Deus como Pai. E Paulo ele está pedindo ao Pai. No verso 16, nós vemos assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo está dizendo ali que o pedido que ele estava fazendo aos irmãos em Efésios é para que Deus concedesse as riquezas da sua glória, daquele que nós temos por Pai, para nós, para os crentes ali em Efésios. Corroborados, que significa capacitados e fortalecidos, com o poder do Espírito no homem interior. Alma e espírito, fortalecido. É muito importante para nós, no momento que estamos vivendo, entender que esta carta, este pedido que Paulo faz ali como intercessor aos crentes de Éfeso, tem que fazer parte também da nossa oração. Nós precisamos estar fortalecidos para que possamos entender o que Deus espera de nós, ou que possamos estar preparados para tudo aquilo que o Senhor ou que vier a acontecer conosco. Amém? Até mesmo para servir melhor ao nosso Deus. Paulo estava pedindo para aqueles crentes bênçãos espirituais, desenvolvimento pleno diante de Deus. Não há problemas, nós pedimos bênçãos materiais, mas neste momento aqui o foco de Paulo é para bênçãos espirituais na vida de cada um deles. No versículo 17 diz assim:
para que Cristo habite pela fé. Será que Paulo estava dizendo ali que Cristo não habitava na vida dos crentes aos Efésios? Não, Paulo não está dizendo isso, porque eles eram cristãos. Nós vemos anteriormente Paulo falando do edifício, que eles são concidadãos dos santos. Pedro fala que os crentes são pedra viva desse edifício. Cristo está habitando ali, mas talvez em algumas áreas de nossa vida nós não permitimos a entrada do Espírito Santo. Seria como uma casa espiritual com compartimentos especiais onde não damos acesso ao nosso Deus. Nós precisamos dar acesso total do homem interior, acesso total ao Espírito Santo, para que ele possa trabalhar, para que nós possamos ser santificados e melhorados a cada dia, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, aquele cristão que permite o Espírito Santo agir em todas as áreas da sua vida, em todos os cômodos da sua casa espiritual, ele está arraigado e fundado em amor. E ali ele vai ter condição de entender melhor as coisas espirituais. Nós falamos anteriormente que Paulo estava falando daquilo que ele já tinha conhecimento. Paulo tinha já esse entendimento. As coisas espirituais, as gloriosas e sublimes riquezas de Deus já tinha sido revelado a Paulo. Nós não podemos esquecer nas outras cartas os momentos em que Paulo fala das experiências que teve com Deus. Coisas aconteceram com Paulo, foram reveladas a Paulo, que talvez não tenha sido revelado a nós ainda. Não tinha sido revelado aos irmãos gentios ali de Efésios. E é por isso que Paulo escreve a eles, não é? E ele está ensinando para que eles sejam mais abençoados, mais espirituais. A palavra de Deus diz que eles eram amorosos, que eles tinham boas obras, e agora Paulo estava acrescentando mais algo, mais alguma coisa espiritual na vida desses irmãos. Vamos ver ali o versículo 18 que diz: poderdes, estando arraigados e fundados no amor, e poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esses versículos 17, 18 e 19, eles estão ligados. Seria num texto uma sequência. É que a nossa Bíblia era separada por versículos, mas para que possamos entender, é importante que leiamos completo o texto. Então aqui ele está falando de largura, comprimento, altura e profundidade. É possível medir o amor de Cristo em largura, comprimento, altura e profundidade? É difícil. São medidas imensuráveis. Nós não temos essa capacidade, mas nós podemos ter um pouquinho deste conhecimento. E isso só vai acontecer se, como Paulo estava falando ali para os irmãos de Efésios, nós assimilarmos para a nossa vida. Pedir esse fortalecimento, pedir esse entendimento, esse conhecimento de Deus que está talvez muito longe de nós ainda, mesmo tendo tanto tempo de crente, não é? Mesmo tendo tanto tempo de crente. Então, ele está dizendo que são riquezas imensuráveis, mas que nós podemos ter um entendimento de como se dá esta largura, este comprimento, esta profundidade do amor de Cristo, estando arraigados e fundados em amor no homem interior. É algo que excede nosso entendimento, conforme o versículo 19
Diz ali, ó, que excede todo entendimento, e talvez nós ainda não tenhamos alcançado, mas Paulo fala por que ele estava pedindo isso, por que ele estava falando disso. É porque nós devemos almejar isto, nós devemos pedir, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para receber tão grandes revelações. E é importante lembrar que este é o mesmo pedido das orações ali, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É o mesmo, é uma continuação do pedido ali que ele faz no capítulo 1. No versículo 19, Paulo fala sobre o pleno conhecimento de Cristo, um conhecimento que excede todo entendimento, como nós falamos anteriormente, eu adiantei aqui um pouquinho, porque não é algo que podemos adquirir usando a nossa inteligência. Nós podemos estudar a Bíblia? Sim. Nós podemos comprar livros e ler para entender? Sim. Mas nós precisamos também pedir que essa iluminação venha de Deus para os nossos corações. Esta é a melhor exegese que nós fazemos, não é? Nós estamos estudando, temos um conhecimento e pedimos esclarecimento a Deus. Ele é que sabe como as coisas espirituais se dão. O Espírito Santo que mora em nós também. Por isso que nós devemos pedir. No versículo 17, retrata que as nossas raízes devem estar firmadas no amor. O amor imensurável de Deus, do Filho que Ele entregou por amor a nós. E no Espírito Santo que faz também morada em nós. Eu sempre digo que para mim é uma estranheza uma pessoa salva em Cristo, que tem o nome de cristão e não tem amor. Nós devemos amar os nossos semelhantes. Nós somos falhos? Somos. Às vezes nós erramos em alguns pontos, né? Desagradamos a Deus, mas o amor, ele é a marca registrada da igreja. Primeiro o amor de Deus por nós, Deus é amor. Depois o amor de Cristo se entregando por nós e derramando em nossos corações, o que nos torna assim plenos, conforme registrado no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, o Deus que pode infinitamente fazer mais do que nós pedimos. Quando nós temos este conhecimento e confiamos nossa vida totalmente a Deus. Muitas vezes nós vivemos alheios a todas essas promessas, a todas essas riquezas imensuráveis que Paulo fala aqui no texto, de Deus para nós. Agora imagine você, se um crente que está servindo a Deus há muito tempo, imagine você um novo convertido, não é? Eu sou crente há 24 anos, imagine para um novo convertido. Por isso que é importante nós estarmos ensinando, encaminhando para as escolas bíblicas dominicais, ensinando ele a como ter um relacionamento em oração a Deus, engrandecendo a Deus em todos os momentos. É eu e você que fazemos isso. E é um papel da escola dominical. É por isso que a intercessão de Paulo pelos Efésios está citado aqui. Há uma importância no intercessor, mas há uma importância grande também no pedido que Paulo faz ali àqueles irmãos em Efésios. E nós devemos tomar posse, iluminar nosso entendimento e buscar essas coisas espirituais. No versículo 21 ele diz: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A igreja, em unidade a Cristo, deve glorificar o Pai, deve engrandecer a Deus pelas muitíssimas e elevadas riquezas que estão à nossa disposição, que possibilita a nós buscarmos como família de Deus e usufruir de tais riquezas. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo que mora em nós. Eu termino aqui este comentário. Leia a lição
a lição toda, todos os tópicos. Leiam também os versículos indicados aqui pelo pastor Douglas, para que você entenda melhor tudo que está registrado aqui na lição. E vá para a escola dominical aí na sua igreja. Não perca este momento. Não perca esse momento de estar em comunhão com seus irmãos, se já for permitido aí, como está aqui, de estar aprendendo junto ali e tirando todas as suas dúvidas. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, a igreja que você frequenta, a sua escola dominical na qual você faz parte. E eu peço a Deus neste momento também, que Ele seja conosco neste momento aí de pandemia, protegendo nossa casa, nossos lares e nos livrando de todos os males. Deus abençoe a cada um. Amém.